atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá tua paz, largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Bom, depois desse espetáculo aí, um bálsamo no fim de dia, numa segunda-feira, depois de um dia trabalhado, poder ouvir isso aí não tem preço para acalmar o espírito mesmo. Anderson, seja bem-vindo aí, vamos falar um pouco de recuperação, de tratamento, da vida, do antes, de hoje. Irmão, se apresenta para nós aí, por favor. Tudo bem? Um abraço para todos. O meu nome é Anderson, eu tenho 39 anos, sou natural de Cruz Alta. Fiz o meu tratamento na GEM, né? Comecei o tratamento em dezembro de 2024, concluí em outubro de 2025. Né? Para mim foi hoje, né? Hoje vivendo em recuperação, para mim foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Anderson, antes de começar o vídeo que nós estamos tomando mate, ali fazendo mate e conversando um pouco da recuperação, do antes, do tratamento, e é exatamente isso que a gente quer transmitir. Anderson, como é que foi a tua trajetória para chegar dentro da comunidade terapêutica que te levou a querer ir se tratar lá? Fala para nós um pouco. Bom, eu vou começar, né, contando um pouco aqui da minha parte, né, do meu trabalho que me levou a isso. Né? Eu sou músico, né, como vocês viram no vídeo agora aí. Então eu fui convidado, né, por um pessoal, com uns amigos da época, a integrar um conjunto aí em Porto Alegre. E nessa trajetória acabei conhecendo, já tendo meus primeiros contatos com a droga, né, a substância, né, mas eu não usava. Né, quando eu te comprei, era engraçado, eu ficava comendo pinhor e tomando uma coquinha, né, enquanto o pessoal fazia uso, né, igual a substância. E isso gerava em mim assim, um vazio, né, porque eu não podia fazer parte daquele momento deles ali, né, daquele grupo, porque daí eles estavam lá naquele ambiente, eu estava em outro ambiente, eles indo, dando risada, né, bebendo. Então era um ritual do uso, para quem usa sabe que é todo aquele ritual ali, e eu me sentia excluído, sabe? Aquilo me gerava isso, eu me sentia excluído, como se eu não fizesse parte, e eu só fizesse parte da parte musical, tocava, e depois eu não ficava, né, junto desse momento deles. Né? E aonde eu digo que, como a gente em recuperação hoje, passado por todo o tratamento, a gente sabe que a doença é espiritual, né? E o que eu imagino, assim, o que a espiritualidade negativa, entendeu? Ela contribui para que a pessoa acabe entrando, né, nessa vida. E veio o meu uso num dia que o pessoal estava fazendo aquele uso de substância. E aí, né, para te ver, ele preparou toda a substância ali, para quem sabe, curso de cocaína, carreira, né, com as carreiras ali e tal. E tinha tantas pessoas e quando ele fez uma mais. E aquilo na hora me despertou a curiosidade e me despertou a oportunidade. Na hora de eu
fazer parte daquele grupo deles ali, de eu estar junto. Não pensou duas vezes. Eu pensei duas vezes, então sobrou uma e a minha, na verdade. Com quantos anos? Eu estava com 25 anos. Já era considerado uma idade, assim, para quem usa a idade velha, tá? Porque geralmente o pessoal começa com 10, 11, 12 anos, então começou tardiamente. Então, Eu já era, estava maduro nessa parte. sim. Mas aí entra outras questões, eu acho, né, que eu não amadureci nesse tempo até chegar lá. Então, essa parte aí eu não consegui distinguir, entendeu? Que eu ia fazer uma escolha errada. E ali começou. E ali começou, fiz um curso naquela noite. Foi como se eu tivesse visto a mulher mais linda do mundo, assim, né? Da substância. E eu me apaixonei por outra terapista, assim, e depois daquele dia eu não consegui falar mais, sabe? Muitas vezes as pessoas dizem assim, não existe essa de tu usar uma vez e viciar. Não, acontece porque eu já fazia predisposição para isso. Só bastou ela cruzar o teu caminho nesse dia. Só bastou me encontrar cara a cara com ela, né? Que nem diz o padrinho, eu que fala, encardido, né? O encardido no momento ali já realizou a coisa que eu utilizei dela, e saí viciadinho já naquele momento e começou todo o sofrimento. Pegando um gancho assim, segundo estudos apontam que 20% da população tem essa predisposição ao uso da substância, pode ser o álcool ou a substância ilícita. E basta ter o contato, e isso é um exemplo de como é que esse contato, eu estava ali, me sentia excluído do grupo, e quando vê, sobrou, eu não consegui, às vezes eu fui me apaixonei por aquela mulher, por aquilo ali, e nunca mais consegui deixar. Mas hoje, graças a Deus, é um outro momento. Então, para ver que foi uma das questões que era a parte genética, né? Essa predisposição da família, né? As raízes culturais, né? Onde a gente tinha conversado antes aqui também, eu te contei, meu pai era alcoólatra, os meus irmãos usavam substância também, usavam bebida, né? Passou um momento ali, até o meu pai passou esse sofrimento, meu pai perdeu 2 filhos, né, para droga, em questão de 2 meses, um do outro, dentro do mesmo quarto. Consequências do uso da substância. Um morreu de cirrose e o outro, né, participou de uma briga por causa de droga, né, onde causaram um traumatismo craniano nele. Ele fez uma tracostomia e ela entupiu durante a noite e morreu asfixiado no mesmo quarto que o irmão estava já ali agonizando, sofrendo por uma cirrose. De contar não é de acreditar, né, pessoal? Hoje eu estava falando com uma pessoa que a comunidade terapêutica ela é realidade do jornal que a gente vê, que é lá das grandes cidades, daqui mesmo, né? E para ver que a droga mata, né? Infelizmente. A droga mata. E uma das coisas que eu fico muito feliz é porque deu tempo ainda de eu voltar. Eu fiz um tratamento em 2009, eu fiz um tratamento e recaí em 2021. Né? Essa recaída para mim foi como se tivesse acordado assim, um dragão, assim, sabe? Despertou um dragão, assim, parece que aonde eu parei, esses 12 anos que eu fiquei muito, eu queria usar tudo que eu não usei nesses 12 anos. Né? Então eu perdi família, perdi filho, perdi carro, né? E só não perdi, né, a vida, né? O meu bem mais precioso que é a minha vida. Né? Talvez hoje eu não consiga recuperar mais o que eu perdi, né? Mas eu consegui recuperar e graças a gente, né? Graças a vocês que estavam lá para nos acolher, para me acolher lá e para dar uma parte. Né? Mas eu tenho a convicção, pessoal, que talvez tu não consiga mais as coisas que perdeu, mas continuar no propósito, tenho certeza que Deus vai colocar novas coisas e muitas vezes melhores no teu caminho. Uma questão que tu falou aí, que é importante para as pessoas que estão ouvindo aí, tem a questão da memória celular. E tu tocou nesse ponto, com outras palavras. Eu fiquei 12 anos sem usar, mas quando eu voltei a usar, eu queria recuperar aqueles 12 anos. E isso está na memória celular. Tu vai voltar a usar da onde tu parou. Daquela quantidade não vai ser mais pouco. Por isso que é complicado quando acontece a recaída. Isso aí. Um outro ponto que eu queria falar nessa recaída, que foi a memória química, que eu deixei ela tomar conta de mim novamente, sabe?
uns 2 meses. Na verdade, quando eu fechei 10 anos ali, eu esqueci da minha recuperação. Eu estava na recuperação e fiquei, tipo assim, botei o carro lá no ponto morto e deixei ir, sabe? Mas quando faltou ali uns 2 meses também, aí eu comecei a deixar de dominar a minha memória aqui, eu comecei a criar na minha mente a lembrança de momentos que eu usava. Eu comecei a alimentar aquilo, pensar em marcas como eu usava, fazia assim, fazia assado. E aí até o dia que eu me permiti, estava só 50 quilos, não vai levar só para me relembrar aquele ponto, aquele momento, né, aquele efeito, né? E foi o ponto crucial, foi onde eu não aguentei, pedi um telefone emprestado, ali, um número de telefone, e aí quando eu vejo hoje é muito fácil, né? Agora tem na porta de casa. Muito acessível. É o que trabalhamos lá dentro da comunidade, a questão da memória química, porque muitas vezes a memória química pode ser uma lembrança, pode tu sentir um cheiro e estar associada com uma lembrança, e aquilo que nem você falou, desperta um dragão que está adormecido, e depois não é fácil fazer ele voltar para a dormência dele, e é complicado. Eu, no meu caso, para mim, adormecer esse dragão da boca foi só médico ou isolamento social, que é onde eu te recomendo para quem sofre ainda do mesmo problema, que está na rua, né, quem tem um filho, um irmão, um primo, sei lá, qualquer parente que queira parar, realmente queira, a família encaminhar para a gente. Né? Para mim, o lugar onde resgatou a minha vida, os meus valores, novamente, foi na gente. E digo assim, ó, não vejo assim, sabe, um outro lugar melhor para a pessoa estar querendo na terapia do que ainda na gente, sabe? Mas para tudo isso acontecer, o Anderson teve que querer. Eu tive que dar o primeiro passo, sabe? Eu tive que dizer, não, eu perdi, eu preciso de ajuda, né? Daí aonde, né, eu fui, o pessoal, então a gente fez todo o movimento e lá no dia 19 de dezembro eu comecei a agir, né? Pela minha vontade, pela vontade de mudar, porque senão hoje eu não estaria, né? Porque uma coisa que nós falamos, Anderson, que muitas vezes o dependente químico ele está no estágio da doença que aquele uso já não é prazer do início. Aquele prazer daquela mulher bonita que você viu na primeira vez que usou, já é um uso com sofrimento, e mesmo assim não consegue parar. Era uma escravidão total. Depois que eu estava perdido no músico, eu dormia drogado e acordava pensando em usar agora de novo. Como que eu ia arrumar um dinheiro para não conseguir de novo? E aí muitas vezes, não, eu não julgo, claro, porque a escolha é minha, sabe? Mas a minha família está muito facilitadora. Né? Muitas vezes eu estava devendo a minha família pagar, e aí zerava a minha dívida, né? E eu ia lá de novo. Primeiro eu prometi em casa, né? Nunca mais vou usar. Vou dar uma volta, só vou ali passear e já volto. Daqui a pouco eu vou voltar no mesmo jeito. Infelizmente, aí o que acontece, né, Anderson? A família, ela lida com emoção, não vai ser com a razão. Por isso que entra a questão do amor exigente para a família, né, doença. Mas isso aí é um dos comportamentos que talvez o dependente químico tenha antes de começar a usar droga, mas que ele começa a usar demais esses comportamentos da manipulação, da mentira. Isso é um ponto que a família tem que analisar bem, porque começa a mentira, a manipulação, né? E a família, como ela também participa de uma doença, né, que é a codependência, né? A família não pensa duas vezes, porque eu vou chegar lá e o cara quer me matar, entendeu? Se eu não pagar agora, eu tenho que pagar R$ 500, vamos fazer o Pix. E às vezes aquele Pix já Pegar mais, olha, é uma história pesada, é uma história pesada, então tem que analisar tudo. É aquela coisa do amor exigente, eu tenho, mas não aceito o que faço, tem que frisar isso daí, né? E o momento que eu não tiver mais aquela ajuda da família, pagando minhas dívidas, pagando as coisas, é onde eu preciso de uma ajuda, porque eu não tenho nada a tirar, e eu vou conseguir, entendeu? Pensar um pouquinho, porque eu não tenho mais nada a tirar, não tenho mais o meu banco ali, né? Pagando minhas dívidas. Eu pensando assim, muitas vezes a família tem que fechar a porta, né? Literalmente fechar a porta, mas é muito difícil uma família tomar essa atitude. E que nem nós conversamos com um outro irmão aqui, a questão dessa codependência é bastante complicada da família, porque ela age com a emoção. E tudo isso aí que você está falando,
da manipulação, da mentira, desse engano que muitas vezes o dependente tem, e de começar a receber ou não, começa tudo lá dentro da comunidade, trabalhar esses comportamentos e saber lidar com isso, lá dentro da comunidade, eu fui entender e compreender assim, que o menor problema para mim era a droga. E o maior problema era eu. Era eu aprender e era eu conseguir lidar com isso aí, com os horários, entendeu? Com a disciplina, né? Com o trabalho, né? Que muitas vezes eu não conseguia trabalhar. Porque... E aí agora nós ouvimos talvez uma buzina, né? Esse é o mundão que espera muitas vezes o dependente químico, né, Anderson? Que nem nós falamos, porque tem um processo de ressocialização, estou saltando um pouquinho na frente para pegar esse gancho ali. E aqui no mundo tu vai ter que lidar com a frustração, vai ter que lidar com o trânsito, com pessoas numa rotina agitada, ansiosa, nós somos ansiosos por natureza, e tem a ressocialização que você vai saindo pequenos períodos para voltar para o mundo, mas ainda é muito pouco, por mais que não dá para ficar eternamente na comunidade. Isso, a ressocialização ela é dentro do tratamento, que é muito importante, é onde eu venho alinhar a minha caminhada juntamente com a minha família, conseguir ver como está o mundo. Né? E como é que está o mundo? O mundo não mudou nada. Entendeu? Quem mudou fui eu. Quem tem que mudar sou eu. Não mudou nada. A droga, a bebida, está ali no alcance da minha mão. Né? Então a gente vê todo dia a pessoa alcoolizada. Como eu trabalho no lugar público, eu vejo muito movimento do pessoal fazendo venda e entorpecendo, uso de bebida e coisa, mas de repente eles podem, né? Eles conseguem viver com isso. Eu não consigo, mas eles com certeza, se der tempo ainda daqui 1, 2 anos, 10 anos, eles vão também procurar ajuda. Procurar ajuda, porque não é fácil. Olha, a gente está na comunidade, muitas vezes a gente imagina assim que eu vou sair aqui, vai estar na frente vermelha, né? Me esperando um churrasco bem gordo, depois, mas não chega aqui. Às vezes é a mãe do cara sendo enganada, né? As pessoas com mais confiança, a mãe do cara ali sendo extorquida, vivendo uma crise financeira, né? E talvez se tu não tivesse caído, tu poderia estar auxiliando ela a não ter passado por isso, mas o que tu fizer não vai voltar esse tempo para trás e tu tem que estabilizar essa situação. É isso que a comunidade prepara, sabe? A comunidade prepara para isso. A gente sai aqui para fora com as frustrações, entendeu? E às vezes já chega aqui abraçando. Então, o que acontece? Entendeu? Eu estou de cara limpa, cara, se eu vou conseguir resolver. Né? Eu não vou me esconder atrás de copo de cachaça, de cerveja, uma bucha de cachimbo. Não, eu vou estar ali de cara limpa, eu vou abraçar aqueles problemas todos, vou começar a resolver esse, e depois eu vou, né, ficar ali tranquilo. Porque antes eu não conseguia resolver nada. Ficava atrás da substância que se tornava um mundo paralelo e a gente não precisava enfrentar nada, mas ao mesmo tempo a vida ficava parada. Muitas vezes eu tinha assim, uma coisa para resolver, uma coisa para resolver. E eu já entrava naquele auto-engano, já usava a minha droga e quando eu acordava de manhã, eu estava com uma dívida lá de quase R$1.000 e mais de 10 problemas para resolver. Porque não tinha resolvido aquilo, não resolvi só não tinha capacidade, não tinha caráter, não tinha comportamento. A condição por causa da própria doença, né? Questão emocional, enfim. Mas acho que é uma coisa que o seu Milton fala. Eu falo dificuldade, não falo mais problemas. Mas o problema ele se torna mais fácil de resolver, não que ele se torne menor. Né? Isso aí. O problema não é mais fácil, é menos difícil de resolver. Então, tu tem discernimento que talvez hoje eu não consiga, mas eu sei que no momento eu vou conseguir resolver. Isso aí. Eu hoje procurei estabilizar e criar, assim, como eu vou dizer, um alicerce, né, no meu poder superior, algo que antes eu nunca imaginava que podia estar dentro de uma igreja. Né? Hoje eu me batizei na igreja, muita coisa vem mudando, hoje eu consigo ser um pai, sabe? Meus filhos, embora passem por uma dificuldade financeira, alguma coisa, mas hoje eu posso ajudar eles, eu posso estar presente. Às vezes não é você dar alguma coisa, dar um presente, às vezes é a tua presença que é o que importa, interessa, né? Para um filho, né?
que às vezes pelo uso se distanciava da família, filha, esposa, mãe, e às vezes aquele presente queria comprar aquele teu. E hoje nós falamos que tu não precisa ter todo o tempo do mundo com eles, mas o tempo que tu tem é de muita qualidade hoje. Hoje eu prezo muito por dar um tempo de qualidade para eles. Né? Eles vão lá para casa, ficam comigo lá, a gente brinca, a gente canta, a gente olha filme, a gente come alguma coisa que antes eles pediam, pai, compra uma pizza, pai. E eu com 100 pila na bolsa, e eu dizia, não, pai, não tem, porque tem 100 pila, eu já sabia o que eu ia usar, o que eu ia fazer, para onde eu ia destinar. Infelizmente a vida se torna esse ciclo do que você falou, do dependente químico, é dormir usando e acordar para usar. Isso daí é muito triste, sabe? Mas tem a possibilidade, existe vida após a morte. Muitas pessoas acham que não tem saída mais. Eu já ouvi de alguns que eu tentei fazer um 12º, assim, não, eu não tenho mais chance, eu morrer. Não vai não, existe vida após a morte. O que você quis falar 12º é a nossa literatura de 12 passos de AA, e essa literatura é muito importante. O 12º é fazer aquilo que fizeram para nós um dia, hoje a gente faz sem querer nada em troca. Isso aí, pode querer nada em troca, fazer de coração, né? Porque Deus lá não tem para abençoar. E a gratidão é a sua palavra-chave. Você estava mostrando aqui hoje, você tem a questão da oração numa igreja, tem a questão do trabalho, a disciplina, que nem nós falamos, oração, trabalho e disciplina, o nosso tripé. Isso aí é colocar isso 24 horas por dia. Né? Eu não tenho que pensar lá na frente, a longo prazo. Eu busco usar isso daí nas minhas 24 horas. Sabe? Quando eu deito minha cabeça no travesseiro da noite, eu só agradeço, porque amanhã eu continuo. A recuperação não para. Quando nós falamos de recuperação, é o processo que o dependente químico ainda continua fazendo após tratamento. Nós falamos de recuperação. É a recuperação até o último dia da nossa vida, viver em sobriedade e ganhar da doença. E a recuperação, ela tem dois sentidos na recuperação. A recuperação, viver em recuperação, né? É tu não mentir, não roubar, não manipular, e viver em sobriedade, né? Aí é só para não pagar, pegar o destino, uma abstinência, né? E aí tem essa diferença aí. Uma frase que talvez vai ter lembrar agora, que na comunidade terapêutica as balas são de borracha, aqui na rua de verdade, é isso? Isso daí. Tudo que é dito na fazenda é a maior verdade. Quem ouviu, quem não ouviu, vai contar o dia não se der tempo. Mas eu, como a gente falava, mas tu é muito calmo, né? Mas não, é porque eu estava lá, eu sabia que eu precisava, né? Que era necessário, sabe? Esse momento para mim lá. E eu não tinha que ir contra, sabe? Porque eu tinha que estar lá e eu tinha que aprender mais um pouco, né, sobre as ferramentas que a gente tem que adquirir lá para me utilizar fora. Muita coisa eu aprendi, sabe? E que hoje eu sou muito grato mesmo, mas eu sou muito grato pela casa, sabe? E hoje eu consigo viver momentos felizes de verdade. Isso não tem preço. Não tem preço. Não tem preço. Eu cheguei em casa e a minha mãe abriu a porta e não precisava olhar para meus olhos, assim, a cabeça um pouco que eles olham, eles olham no fundo, né? Quando eu chegava do olhado em casa, sabe? Não tem mais a desconfiança. E, claro, tem muita coisa para demorar ainda né, para se reconstituir, assim, né, essa confiança, né? Mas a gente nota, assim, que é bem menos, sabe? Bem menos, assim, graças ao tratamento, né? Graças a Deus, né? E a esse lugar que existe também, que é uma coisa abençoada. E lá o cara se encontra com Deus, mesmo que não queira, o cara sai desse lá, Deus, né? E sai de lá convertido. Que na verdade acho que é uma questão de um lugar mágico, Anderson. Dá para se falar assim, é um lugar mágico. E porque nós falamos, parece que lá nós temos a simbologia da porteira, né, da comunidade. Da porteira para dentro é uma coisa, da porteira um passo para fora já é um mundo. Esse mundo que a gente está vendo aí. E você, quando terminou o tratamento ali, quando tu já veio para a rua, as coisas já começaram, não digo uma certa cobrança, mas bem abaixo de certa maneira.
Isso, eu cheguei aqui fora, tinha muita coisa assim pra mim resolver, sabe? Que não tava explicado, tava tudo certo, nada resolvido. E eu saí aqui, então foi muita coisa assim que deu um baque, sabe? Mas é onde ele falou aí que a fazenda prepara a gente para encarar esse mundo aqui fora. E é uma coisa mágica, assim, porque cada situação que vai acontecendo, tu sabe, cada ferramenta que tu aprendeu lá, que é o momento que tu tem que aplicar ela, sabe? Principalmente nos 12 passos ali, né, de Ará que a gente aprende lá. Então, naquela filosofia de vida ali, tu consegue aplicar de fora muita coisa, sabe? Então, todo dia, o terceiro passo, é uma entrega reta. Esse é o principal, sabe? Não dá vontade de pegar e quem gosta também, eu não gosto, graças a Deus, né? Mas é uma droga também, e é a droga mãe da bebida, sabe? Então, a gente está trabalhando num lugar público, onde tem, entendeu? Então, olha que eu lá suado, lá em coisa que não imagina quem gosta, e quem está numa interação, que vê que não tem uma entrega com o cara, tá ali, só esticar a mão, você já sai ao alcance do braço ali, né? E o álcool é a substância que mais mata entre as lícitas e as ilícitas, em trânsito, desavença em casa, feminicídio, se fala muito agora, tudo está embasado no álcool. Ele é a porta de entrada nas outras, né? Que muitos que eu sei que, né, que uma substância vai lá, usa o álcool e já potencializa e, né, para o uso de outras drogas. E nós estávamos falando aí, o próprio fígado ele vai sintetizar a substância álcool com a outra substância aspirada, a branquinha, e ele vai potencializar e muitas vezes a pessoa tem um surto. Por isso que às vezes quando a pessoa tem um surto, fica com uma força avassaladora. Então, mas tu falou uma coisa importante, Anderson, uma filosofia de vida, e essa filosofia de vida ela é maravilhosa. Isso é muito maravilhoso. É algo que no começo a gente chega lá, tu se assusta um pouco, sabe? Aí a gente tem que decorar, nós vamos decorar, tu vai ler todo dia uma coisinha sobre ela, tu vai tirar um segmento da tua vida, sabe? Mas é algo maravilhoso, assim, sabe? Eu acordar todo dia, eu tenho que botar o meu primeiro passo, que eu admiti que eu sou drogado, eu sou dependente químico, sabe? E aquilo me fortalece durante o dia todo, né? Porque eu tenho que saber que eu sou, não posso tomar uma bebida de álcool, não posso entrar de uma substância, então eu fico numa vigia, né, constante o dia inteiro e é muito bom ter isso, sabe? É muito bom. Esse primeiro passo é saber da impotência, né? Muitas vezes é difícil o dependente químico aceitar que ele é dependente químico e aceitar essa impotência. Não, eu sou impotente perante o álcool e as outras substâncias, então logo eu sou impotente a pessoas, a situações, a locais, tudo isso vai aprendendo lá dentro, algumas coisas que eu já sabia, com certeza, mas é colocar em prática de fora. É colocar em prática. Não adianta, né? Tem muita gente que tem teoria, depois chega aqui fora e não consegue pôr em prática. Mas tem que pôr em prática. Se não colocar em prática, daqui uns dias volta na fazenda, vai curso de novo. Né? Como a gente falava, a pessoa fala, vai dar nojo. Né? Vai dar nojo em casa. Né? E a família aposta muito. Né? Quando a gente está em recuperação, que passa pela fazenda, a família aposta muito. Né? Cria muita expectativa, uma expectativa enorme, né? Imagina o cara aparecer em casa, né? Então tem que colocar em prática o que aprendeu, né? Não ter medo, não ter vergonha de pedir ajuda, né? Não ter orgulho, né? Usar humildade. Então eu estou sempre partilhando com os irmãos da casa, sabe? Sempre eu falo, né? Uma coisa, né? Então isso é muito importante. Anderson, tu tocaste em uma coisa muito importante, que é a manutenção. Como nós falamos, o tratamento para a dependência química, o final dentro da comunidade terapêutica é o início, para o resto da vida. E é um diferencial da comunidade terapêutica esse envolvimento com essa irmandade, com o grupo de apoio, de poder comunicar na comunidade, dos retiros, dos encontros, isso te fortalece muito. Isso me fortalece muito. Eu participei do primeiro encontro da minha vida, né? Vamos dizer assim, né? Que foi o da gente, foi mês passado, isso. Então foi muito bom, foi muito crescimento, poder ver
os irmãos de caminhada, eu caminhei na fila, né, de eu ver o que eles fazem, né, durante a vida deles, durante o dia deles, para eles se manterem de pé. Então, eles também perguntaram para mim, então é uma troca de informação, né, que eu consigo, pode ser que não me sirva naquele momento alguma coisa, mas eu guardo no meu bolso, né, que é um de prática, né, que a gente fala, eu guardo no meu bolso e no momento que eu estiver ligado de fora, eu vou lembrando de tudo que eu conversei com o seu irmão, que ele fez tal coisa para, né, para conseguir sair de tal problema, eu vou fazer também que vai dar certo. E essa manutenção aí ela é muito importante, né, porque lá eu consigo chegar na fazenda e também ver aqueles irmãos que estão na fila lá ainda, né, como eles estão hoje, sim, por exemplo, da forma que eu cheguei lá, sabe, cheguei lá, destruí, né, eu vi que estava funcionando, Olha o mundão passando aí agora, estão passando no verdadeiro, a nossa impotência. né, e hoje é muito bom poder ir na fazenda, sabe, como eu almejava, eu via lá o pessoal chegando, eu chegava nesses trabalhos, né, eu via o Ego, eu via o Caco, né, via o pessoal chegando. O Caco teve aí esse episódio. Teve aí o Caco, Aí vai adiantar o vídeo dele. Hoje você também vai ser, tenho certeza, e é uma inspiração para muitos. que bom, fico muito feliz mesmo, e só tenho a agradecer mesmo a Deus, a minha boa vontade, né, aquela casa que me acolheu lá, que não largou, São algumas coisas que a gente fala, mas o Anderson não quis largar. Algumas coisas que a gente fala, a gratidão, deixa eu ver, a gratidão é com a casa, não com os colaboradores. Mas acho que acredito que uma coisa, Anderson, muita coisa que tu ouviu lá dentro da comunidade, pela equipe, muitas vezes está caindo a ficha de fora, estou dizendo, mas é aquilo ali que eles falavam mesmo. E às vezes dentro do treinamento tu não tem a percepção, tu não passou pela situação. Isso é muita coisa, eu estou vivendo de fora, eu ouvi lá, que eu disse antes ali. Tem que, para quem está internado lá, tem que ouvir o que o pessoal fala na mesa, os monitores falam, né, que a equipe toda fala lá que não é nada igual, não é para prevenir, para diminuir, ninguém sabe, é tudo para crescimento. E hoje, muitas das coisas que eles falavam lá, que talvez quando eu estava intoxicado, que sabe, né? Hoje eu vejo que é, por exemplo, uma das coisas que falavam muito a droga, que eu alcance do meu braço, a bebida, e é uma verdade, eu chego por cima do muro aqui, ó, traficando, chego no mercado, né, aqui no alcance do meu braço, e esse movimento aí vai destruir totalmente a minha vida novamente, entendeu? É uma simbologia que é uma realidade que, como diz, eu sou impotente a primeira dose, mas se eu tomar aquela, como diz, eu sou impotente o primeiro copo, mas se eu tomar aquele copo, um caminhão é pouco depois. Isso é outra realidade, foi a palavra, isso é verdade. É uma das que foi para despertar o dragão lá, né? Que daí um coisinho desse tamanho, assim, cara na palma da minha mão, depois teve que ir Para adormecer aí, mas foi fácil. E hoje, Anderson, como é que é aqui na rua lidar com que nem a gente viu agora, pessoas buzinando, que a gente está perto aqui da esquina, música alta, você no seu trabalho tem muita questão visual que mexe com a memória química, né? Você já saiu, a gente conversa, passando por algumas dificuldades, que enfim, e hoje, mas isso também não te tira, acredito, a expectativa de tudo que tu quer viver a vida, né? Dos teus sonhos, dos teus filhos, do próprio violão que está ali. Isso para mim, quando eu vejo tudo isso, me cria um sentimento assim de tristeza, na verdade, porque eu passei. E mesmo tempo me fortalece, porque eu vejo aquilo dali, que não me interessa mais, sabe? E é uma coisa que eu penso assim, que eu não quero viver mais aquilo dali, eu não sinto a vontade de estar mais andando por aí, ouvindo música. Aquilo ali me causa medo, sabe? Um pouco de medo, mas esse medo eu tenho certeza que ele me ajuda, porque esse medo ele vai me deixar mais forte, né? É o medo de voltar numa fila, novamente, é o medo de ver minha família sofrer, sabe? Então isso é uma questão assim que eu não quero mais pensar, eu não quero mais viver isso, e é onde a gente fala que é como a gente não falou, é isso daí, a gente tem uma juventude, esse cara tudo, né?
em uso, bebendo, né, energético, né, misturado com sei lá o que, né? Então, lá no meu trabalho, sabe? É onde eu vejo também, eu sinto assim que eu sou um vencedor, sabe? Eu vendo tudo que vai dentro do nossa, eu preciso daí, sabe? Só por hoje eu tenho que levantar É assim. um orgulho bom da gente sente, de tu estar superando a ti mesmo todos os dias, e você somando inúmeras 24 horas, isso aí não tem preço para a gente. No final de noite nós podemos chegar, deitar em casa e dormir e saber o que a gente fez ontem, né? Ou amanhã tu vai saber o que fez ontem. Ontem eu estava lá com o pão torto, tenho horror, falei da minha história, talvez vá chegar em alguém e vai tocar essa pessoa, vai ajudar a nossa família. E você tocou num ponto importante, a questão dos jovens, né? Às vezes os jovens estão indo para a escola às 7:30 da manhã já tomando energético, que é uma coisa que começa ali muitas vezes, Causar uma predisposição mesmo, que ela altera o comportamento. que nem nós falamos a substância. Né? No dia que eles experimentaram uma substância, eles vão ver que aquilo ali vai liberar totalmente dopamina e coisa, eles vão querer parar mais. E você falou uma coisa muito interessante, essa questão do medo. Realmente tem que ter medo. A gente fala ter medo da substância, porque ela é maior do que a gente, né? E ela vai nos dominar, nós vamos ser escravos dela. E se a gente não tem esse medo, você coloca a pessoa no contato no final de fila. Quando nós falamos fila, é a pessoa que está em tratamento. Na comunidade, a gente para, a gente passa para mais área. Passar não se tratou nada, Mas a gente vive na comunidade numa fila. e era aqui, aqui. Então, Porque aquela hierarquia, cada dia conta como um dia mais de sobriedade. Então, quem chegou primeiro está mais tempo em sobriedade que ele que chegou ontem, vamos dizer assim. é um momento que eu passei assim, foi muito bom, sabe? Lá às vezes parecia não ser tão bom um dia ou outro, né? Mas hoje eu aqui fora, assim, Dá saudade. dá saudade. Eu digo para ele, eu quis. Isso falavam para vocês, ó, um dia vocês vão estar lá na rua, trabalhando, vivendo a vida de vocês, vocês vão ter saudade desse lugar. E a harmonia está na manutenção. Hoje eu posso sentir a saudade de lá, E lá do nosso lado, você vai embaixo das árvores, tá? ter teu padrinho, Almoçar, né? Porque a gente é bem recebido lá e é muito bom ser recebido lá, porque o pessoal, assim, ó, não sei explicar, eu te digo, o acolhimento que é, desde os internos que estão lá, quem me conhece, cheio de abraço, assim, sabe? um ambiente totalmente diferente do ambiente de tradição, né? Assim, eu acho, não tenho certeza que esse abraço, essa forma que o cara é recebido lá com carinho, na verdade é o que é quando eles vão se desintoxicando e vão vendo o verdadeiro sentido da vida, né? Se encontrando novamente, se resgatando sentimentos. Vamos citar um exemplo aqui de um corpo que só olha para baixo. Então, quando a pessoa desintoxica, ele começa a olhar o mundo, vê que tem um céu azul, e aquele afeto, aquele abraço, aquele estender a mão, eles não querem nada em troca ali. É algo muito maravilhoso chegar lá e dar um abraço e ver que aquilo é verdadeiro, né? É onde eu digo para a família, né? A família vai sentir isso, né? Dos seus entes queridos que estão lá, sabe? Que vai chegar a ser diferente, né? Aquela saudade que está ali, porque eles vão ver que realmente eles amam a família. Coisa que muitas vezes no uso, a substância tirava esse sentimento. Totalmente sentimento. Se largasse assim, uma lona preta em cima de todos os sentimentos e toda a vida, não enxergar mais nada. Só queria substância. Anderson, você falou que chegou a 19 de dezembro de 2024. Como é que foi o Natal lá para ti? Tá louco? Eu acho que nem na minha casa, assim, tinha passado um Natal tão bonito, sabe? Tão bonito, assim, eu que sou gordinho, né? Então, mas Deus mesmo, apoia, né? A ceia, a comida, doce, né? E vamos muito deixar reclamando pela comida lá, fantástica, tá louco, nem em casa eu tenho que é servido lá, sabe? E o Natal é maravilhoso, a gente dançou, a gente cantou, né? Toquei ali no jornal ainda com o Alexandre, mas muito moda,
das músicas gaúchas lá, né? Então foi maravilhoso aquele ano, sabe? Foi logo que eu cheguei, sabe? Então aquilo ali já me acolheu mais ainda e me deu mais força ainda para ver que a comunidade às vezes não é só sofrimento, assim, né? O sofrimento é interno. A comunidade não tem causa do sofrimento. Tu chega lá com sofrimento, né? Porque as coisas que tu colheu de fora, e lá eles te dão norte, né? A comunidade eles te dão norte, mostra como é que tem que fazer para te, né, tirar isso de ti, mudar, né, o sentido da vida. Né? Trabalhar muitos sentimentos que muitas vezes, quando está lá, começa a questão da culpa, do sofrimento, e uma questão do Natal, que a comunidade terapêutica ela usa muito disso, das datas especiais, mostrar para quem está acolhido que é possível ser feliz, fazer uma festa e não ter bebida. Não. E nessa festa não tinha uma bebida, só refrigerante. Coca-Cola. Mas é muito bom, muito bom. E aonde hoje eu consegui perceber que eu consigo, né, falou ser feliz sem precisar ter nenhum tipo de substância. Claro que o dependente químico não vai terminar o tratamento e sair para um casamento, para uma festa de 15, para uma, nem sei se tem um ato hoje, um baile, não é isso, né? É saber que ele não vai deixar de fazer as coisas por resto da vida, mas vai ter um tempo para fazer isso, só que não é agora após o tratamento. Aí o pai tá aqui o pai foi de moto, foi de moto, o pai tá aqui a gente conversando com o tio, ó. Oi? Tá, meu amor. Aí depois o pai fala com você, tá bom? Tá. Beijo, então te amo. Eu também te amo. Tchau, meu. Eu acho que um pouco do nosso diferencial é mostrar isso ali, a realidade ali de um som passando ali no carro, de uma buzina, de uma pessoa que está ansiosa, que não, enfim, e um filho que tem esperando o pai chegar e esse pai vai chegar daqui a pouco ali. Isso é gratificante, né? Fazer uma ligação, às vezes uma ligação do filho vai dizer que o pai está drogado em casa. É para mandar um eu te amo, né? Quanto tá, pai dele uma vez, tem coisa melhor. O pai hoje vai poder voltar para casa, o pai não mora mais com ele, mas eu tenho um livre acesso para sair daqui agora, passar um beijo, sabe? E isso para mim não tem coisa melhor, né? E tudo graças a Deus, a gente, né, que me devolveu tudo isso. Tá? E a tua boa vontade que não dá vida, a minha boa vontade que vai fazer acontecer tudo isso. Tá? Isso aí não tem preço, não. Então nós temos que ser gratos, como nós falamos, ao poder superior é a Deus, né? Agradecer a Deus por lhe ter dado essa oportunidade, e a gente se agarrou essa oportunidade e a gente não sabe se é a última, né? Nós falamos um jargão de fazenda, a gente não sabe se o pavio da nossa terra que a gente apagou agora não é se a gente acender quando a gente não tem mais pavio, é a nossa última oportunidade. E é uma questão que eu não quero pagar mais para ele, eu não sei, já falou. Já estou com 40 anos, agora 39, então chega, né? Só por hoje. Só por hoje, não quero mais isso. Curtir a vida agora de uma forma diferente, uma filosofia nova de vida, né? Aproveitar os filhos, dar um tempo de qualidade para eles, para a família, né? Trabalhar, né? Oração, disciplina, poder fazer manutenção nos grupos de apoio, é muito importante, né? Que terminar o tratamento, continuar indo no exigente, tem outros grupos também, a A, né, que vai estar dando ajuda, suporte, né, podendo ir lá tomar o remédio, que a gente fala, né? Que a doença tem que tomar o remédio, porque o remédio para nós é a partilha, que estamos fazendo aqui. Anderson, para a gente encerrar, olhando para essa câmera, o que tu gostaria de dizer para aquela pessoa que está em sofrimento usando aí, então, para aquele familiar que ainda passa pela situação que um dia a família tua passou? Bom, pessoal, eu digo assim para você que tem um filho, que tem um parente em si, ou para ti que está sofrendo com a mesma doença, que não consegue parar, eu digo assim, é que dá certo, né? A dependência química, ela tem como tu estacionar ela e viver uma vida
né, uma vida de qualidade, né, onde você pode ser um filho, pode ser um pai, né? Então, assim, ó, não desista, né, a família não desista do seu filho, né, ame e possa fazer, né, acontecer, fazer dar certo. E se tem medo, e tem às vezes aquele medo de uma comunidade terapêutica, não tenha medo, né? Lá é o lugar onde Deus vai estar lá e vai estar restaurando vidas. E eu tenho certeza que assim como restaurou a minha, como mudou a minha vida, vai mudar a tua e vai mudar a de vocês também, tá? Fiquem com Deus e obrigado, Rodrigo, pela oportunidade. A gente começa com um abraço, assim, um aperto de mão, mas como tinha que tocar, deve ficar pro final então, tá?